Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Do Paráclito és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com a tua força defende. De nós afasta o inimigo, dai-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dar que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, em ti Espírito de ambos, em todo o tempo criamos. A Deus Pai se dê a glória ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. E estamos aqui para mais uma meditação da palavra nesse projeto de leitura mensal, onde hoje meditaremos um versículo do livro de Lucas, do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo do 11 ao 13, onde veio dizer assim: havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse: mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que o Senhor quer dizer para nós nessa palavra é onde esse acontecimento é um dos acontecimentos que houve em um dia de sábado, né? Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo muitas situações difíceis que tornam as pessoas arredias, depressivas, consequentemente encurvadas diante da sociedade. Mas no tempo de Jesus não era diferente. E as pessoas também sofriam com os males, que na atualidade nos afligem. Naquele tempo, conforme o relato do Evangelho de Lucas, houve uma mulher que se encontrava enferma há 18 anos. E por isso, ela só andava encurvada. Para a sociedade, era considerada uma pecadora, menosprezada, né? E Jesus, vendo-a, aproximou-se da mulher, tocou e a mulher ficou curada. Então sabemos que o sofrimento nos faz parte, ele não faz parte do plano original de Deus. Então muitas vezes nós buscamos o sofrimento por nós mesmos. No mundo em que o Senhor planejou para o homem, não havia espinhos, nem abrolhos que aparecessem somente depois do pecado, desde o momento em que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? Então o sofrimento passou a ser uma realidade, independente de sermos bons ou maus. Portanto, o sofrimento ele pode atingir qualquer pessoa. A diferença é que para aqueles que seguem a Deus, o sofrimento se apresenta como uma ferida que sangra, dói, mas que um dia fica curada, né? E deixando apenas cicatrizes, enquanto que para aqueles que não seguem o Senhor, a ferida, ela sempre traz desespero. Mas afinal, por que o sofrimento deixa as pessoas encurvadas, como fizera aquela mulher? Um dos motivos pode ser a transgressão das leis naturais do Senhor, quando o Senhor estabeleceu para o nosso corpo. Isso se dá quando alguém escolhe o uso de substâncias que prejudicam o seu corpo, o seu próprio corpo, como o uso de álcool, de algumas drogas lícitas ou ilícitas, não cuidando em ter uma alimentação saudável, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, precisamos cuidá-lo sem transgredir a lei natural do Senhor, a lei divina. Todavia, outras transgressões nos levam a ficarmos encurvados diante das vicissitudes da vida, como deixamos de lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade,
A palavra de Deus nos ensina que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. E Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes tentamos segurar as nossas preocupações ao invés de confiá-las e entregá-las ao Senhor. A tentativa de resolver nossos problemas muitas vezes sozinhos, com as nossas próprias forças, nos leva ao sofrimento físico e emocional. A Bíblia, no entanto, nos aconselha a confiar no Senhor. A falta de perdão, o ressentimento, a amargura, também são fatores que levam alguém a andar encurvado. E até a ciência já reconhece isso. O rancor tem alto poder destrutivo e mina o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. E ainda que vários fatores levem ao sofrimento, há alguém que pode nos livrar de todos eles. Esse alguém é Jesus Cristo. Assim como fez com aquela mulher encurvada, com apenas um toque, ele deu apenas um toque, ele pôde livrar das dores. Então, apenas com um toque, o Senhor também pode nos livrar das dores que nos encurvam diante, muitas vezes, da sociedade, dos nossos problemas, que nos entristecem, que nos deprimem, e Ele quer nos dar a salvação eterna, que nós possamos a confiar no Senhor. Então, ao meditarmos essa palavra, que deixemos o Senhor tocar, que deixemos que o Senhor nos alcance com a sua glória, com a sua graça, para que nós não possamos viver assim, encurvado, diante dos acontecimentos do dia a dia, diante daquilo que tenta nos oprimir e nos afastar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas